Paz dos irmãos, nós estamos aqui iniciando esse módulo, né, de Psicologia Cristã. É o primeiro módulo do nosso curso médio de Teologia, né? E nós vamos estar entrando dentro dessa Psicologia Cristã, é um pressuposto básico do cristianismo, o Senhor Jesus Cristo, né, sobre toda a vida cristã, sobre o reconhecimento do seu senhorio, dentro da psicologia especialmente, né, essa psicologia hoje problemática, né, hoje em dia, devido no naturalismo, no neopositivismo, né, dominante dentro dessa psicologia moderna. Sem entrarmos assim na apreciação das diferentes teorias da psicologia, podemos dizer que a psicologia e a ciência estuda o comportamento principalmente do ser humano. Quantas das vezes, né, no nosso dia a dia nós já ouvimos o termo psicologia, né? Qualquer um que entende um pouco dela, né, nós vemos hoje, todo mundo entende um pouquinho de psicologia. Podemos até dizer que o psicólogo, né, aquele tipo, né, de médico, né, todo mundo tem um pouco. Nós vamos trazer para a psicologia, que psicologia e grupo, todo mundo tem um pouco, né? Então, as pessoas, no termo geral, a sua psicologia fazem uso dela no nosso cotidiano, né, com vários sentidos. Por exemplo, quando falamos assim do poder, né, da persuasão, enfim, quando vamos entrar numa loja, um vendedor que vai vender seu certo produto, né, ele nos persuade a nossa atenção, ele leva a nos prestar atenção naquele produto que ele está nos oferecendo para vender, né? É para um jovem estudante que se usa do seu poder de sedução para atrair, né, o outro ali. Isso usa a psicologia quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir os nossos problemas, dizemos que ele também tem, né, a psicologia para entender as pessoas, né? Então, dentro desse conceito, nós vamos levar a nossa aulas, você verá para frente, né, em cada aula esse mês por inteiro, né, dentro desse entendimento que nós vamos levar aqui da psicologia acerca do reino, né, de Deus, né, dentro desse estudo que vai sugerir aos cristãos para trabalhar dentro desse contexto e dentro desse sentido, né, dentro desse sentido. Então isso nós vamos ver, né? Quando o apóstolo Paulo ele teve o primeiro contato com Jesus Cristo, ele foi questionado por nosso Senhor, né, em Atos 9:5, por que você me persegue? Saulo respondeu, quem és tu, Senhor? Aí ele ouviu uma voz dizendo, olha, eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue, né? E Saulo responde, o que devo fazer, Senhor? Então Saulo ele se dirigiu a Cristo como Senhor imediatamente. Então esta prática continua com toda a sua vida, em todas as suas cartas, assim como no Novo Testamento, tem o Senhor utilizado para referir, né, a Jesus, reconhecendo seu senhorio, envolveu repudiar todos os deuses anteriores, submeter-se então a vida toda ao senhorio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Além de ter uma certa relação, né, a obediência submissa, mas uma ativa, né, a seu mestre, como diz em Colossenses 3, no versículo 24, né, é a Cristo do Senhor, a quem vocês estão servindo. Então, consequentemente, tudo que o cristão faz deve ser feito em nome do Senhor Jesus, né, para a glória de Deus, como em Colossenses 3:17. Então, a submissão à autoridade de Cristo,
por toda a vida, era uma marca distintiva do cristão do primeiro século, né? E parecer ser fundamental ao cristianismo. O próprio apóstolo Pedro também escreve, né, sua carta acerca da submissão, né, que o cristão deve ter acerca do nosso Senhor Jesus. E, enfim, como eu estava dizendo aqui, dentro desse propósito que a psicologia, de maneira geral, fazem uso dos nossos cotidianos, né, que nós comentamos aqui, e de vários sentidos. Por exemplo, quando nós falamos do poder da persuasão, do vendedor, né, do jovem estudante que seduz, né, enfim, será que a psicologia dos psicólogos, certamente, né, é essa? Com certeza que não, né? Essa psicologia é empregada no cotidiano das pessoas, em geral, dominadas de psicologia de senso comum, mas nem por isso deixa de ser também, nós possamos dizer aqui, uma psicologia. E a psicologia se preocupa fundamentalmente com o comportamento que o indivíduo utiliza, que cada ser humano, então, porém, ao mesmo tempo, procura leis gerais que, a partir das características das espécies, dentro de determinadas condições ambientais, prevêem comportamentos desses, então, decorrentes, né? Então, o enfoque da psicologia cristã, levado também para a psicologia pastoral, é estudar a influência de aconselhamentos, né, no seu obreiro, nosso aluno, né, obreiro, pastor, né, enfim, é baseado dentro da palavra do Senhor e exerce o comportamento humano que adquiriu o conhecimento do seu Filho Jesus. Então, nós vamos buscar hoje mostrar para você, nessa aula introdutória, né, acerca um pouco da psicologia. Então, qualquer ramo de conhecimento, para ser considerado científico, requer o quê? Requer um objetivo específico do estudo. Por exemplo, o objetivo da astronomia estuda os astros, da biologia, os seres vivos. Então, essas classificações demonstram que é possível tratar de objetivos, com o objetivo dessa ciência, com certa distância, ou seja, é possível isolar, né, o objeto de estudo. Então, no caso da astronomia, o cientista observador está, por exemplo, né, no observatório e o astro observado a anos-luz, à distância, né, do seu telescópio, ele consegue. Então, essa ciência, ela não ocorre o mínimo risco de se confundir, né, com o fenômeno que está sendo estudado. O mesmo não ocorre com a ciência que estuda o homem. Por exemplo, a psicologia, a antropologia, a economia social, socialista, né, e todas as ciências humanas. Então, certamente está dividido, assim, essa divisão é mais ampla, e apenas coloca a psicologia entre as ciências humanas. Então, qual é? Então, o objetivo específico, você pode perguntar sobre o estudo da psicologia. Se nós dermos a palavra, né, a um psicólogo, esse psicólogo comportamentalista, ele vai dizer, olha, o objetivo do estudo da psicologia é o comportamento humano, né? Se a palavra for dada a um psicólogo psicanalista, ele vai dizer o quê? O objetivo do estudo é sobre a inconsciente, é sobre o inconsciente. Então, outros dirão assim que é a consciência humana. Outros ainda vai dizer que é acerca da personalidade, enfim, que surgirá dentro de assuntos desses debates. Veja bem, na vida, o homem ele passa por 3 etapas diferentes. Essas 3 fases distintas que o homem passa, né? Então, a primeira fase de instinto, a outra fase, a segunda fase de intelecto, a terceira fase espiritual. Essa primeira fase, ele está presa às suas deficiências, da sua infância, né, aos seus defeitos de educação, né, e sofre naturalmente consequências, tensão emocional, temores injustificáveis, né, também,
irritação, impaciência, tendência, tudo dentro desse instinto, né, da fase do instinto, da irritação, impaciência, tendência para cólera, para irar facilmente, conflitos mentais, complexos, né, atitudes intolerantes, exclusivamente na posse de bens materiais, na fama popular, etc. Então, isso aí é a fase de instinto do ser humano, das pessoas. A segunda fase é do intelecto, aquela que é a preocupação da outra ordem, que começa isso trazer o quê? Uma inquietação quanto à sua inteligência, né? Se nega a continuar admitindo as coisas, né? Examinar, exigindo respostas às nossas perguntas, por quê, né? Então eles já sofrem, então não basta ter o êxito, né? A posse das coisas materiais, a fama, a popularidade que ele conquistou, né? Precisa mais conseguir algo que não sabe, né? Definir exatamente, se desesperando ao compreender que não avançou muito no caminho da vida. A terceira fase espiritual, na qual essa espiritual, nós possamos dizer aqui, é a fase a qual se sente o verdadeiro despertar da consciência, a percepção, né, exata da realidade das coisas, e a consciência plena de si mesmo, né? Então, quando sobrevém a calma, e que, como um exemplo de países tropicais que sucedem, né, chuvas torrenciais, quando a natureza trabalha com tanta rapidez que se pode ver a sua ação. E depois, uma calma semelhante se difunde sobre o espírito cansado, silencioso, profundo, ele sente, né? E quando por fim ele encontrou o verdadeiro, né, caminho, a consciência do eu, a consciência de si mesmo, né? Mas essa fase distinta do ser humano vem entrar em colapso com o nosso propósito. O nosso propósito é o senhorio de Cristo. Então, é explorar isso, esse senhorio do relacionamento no campo dentro da psicologia, né? A psicologia demonstra essas três fases distintas do homem, né? O instinto, né, que nós falamos aqui, a espiritualidade, enfim, nós começando aqui. Então, essa tarefa está cheia de dificuldades hoje em dia, irmãos, por conta do naturalismo, do neopositivismo, né, que vem permear dentro da psicologia, que exclui qualquer uso de religião dentro dela, né? Então, a maioria dos psicólogos argumenta que a psicologia e a psicoterapia, elas são disciplinas, né, ou atividades que são relativamente neutras em relação às questões religiosas. Então, qualquer texto introdutório sugere, né, psicologia, como qualquer boa ciência, deveria ser tão objetiva quanto possuir tantas as descobertas. As teorias deveriam ser passíveis de verificar por qualquer parte de interesse de bem informado. Então, portanto, crenças especificamente assim, cristãs não tem lugar na ciência da psicologia, né? Não tem lugar na ciência da psicologia. Enfim, então, alguns motivos que vêm atribuir para dificultar uma clara definição do objetivo da psicologia é o fato de o cientista, o pesquisador, confundir-se com o objeto a ser pesquisado, né? Então, no sentido mais amplo, o objetivo do estudo da psicologia é o homem. Então, nesse caso, o pesquisador está inserido na teoria de ser estudado. Então, assim, a concepção do homem que o pesquisador traz consigo influencia, né, inevitavelmente a sua pesquisa nessa ciência. Então, isso ocorre dentro dessas diferentes concepções de homem entre os estudiosos. À medida que os estudiosos, filósofos, teólogos e mesmo doutrinas políticas acabam definindo o homem à sua maneira, né, e o cientista acaba necessariamente se vinculando a uma dessas crenças, né? Então, veja bem, o caso da concepção natural formulado pelo filósofo francês Russell, que imagina que o homem era puro e foi corrompido pela sociedade, cabendo então o filósofo reencontrar esta pureza perdida. Outro vem o homem como assim, um ser abstrato,
com característica indefinida, que não mudam a despeito da condição social que deseja ser submetido. Então, para nós que cremos na palavra do Senhor, deixamos bem claro e fica claro para nós também, que o homem é obra da criação direta de Deus, como ser criado. Então, ele traz a si a inevitável marca da sua própria, como se diz, finitude. Essa finitude, nessas duas narrativas bíblicas sobre a criação, nós possamos ver o ponto que merece ênfase especial. A primeira narrativa mais ampla, geral, e a segunda fornece mais detalhes, completamente, e que complementa a primeira narrativa. Então, na primeira narrativa, encontramos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então o homem, ele é apresentado nas páginas bíblicas, né, como a imagem de Deus. Então toda a antropologia teológica tem sido construída, né, à base dessa afirmativa da palavra do Senhor, de que o fato, né, de que de fato significa imagem de Deus como referência à criação do homem. Então o assunto é controvertido, e as mais grandes opiniões têm aparecido através dos séculos no contexto do pensamento cristão. Então parece que dentro dessas ideias componentes adotam e são adotadas dentro do meio teólogo, do meio do cristianismo, né, dentro dessas passagens, de que se trata de capacidade que o homem, né, tem de exercer o domínio sobre os demais componentes da natureza. Então, na segunda narrativa da criação do homem, está escrito em Gênesis 2,7: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui já nessa narrativa, né, já encontramos o primeiro elemento que desejamos salientar dentro da concepção do homem como criatura de Deus, como um ser finito. Então a Bíblia nos mostra, né, da leitura do texto indicar que os animais em geral são também alma viventes, conforme se lê: e havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda a ave do céu, e trouxe a Adão para ver como ele se chamaria, e tudo que Adão chamou, toda a alma vivente, né, isso foi seu nome. Gênesis 2,19. Então, na palavra do Senhor, Tomás, essa foi a primeira narrativa. Agora, a segunda narrativa, nós possamos entender, distingue o homem dos animais, sobretudo por sua natureza moral, como está escrito: e tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, né, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 15 ao 17, Gênesis 2. Então, o texto, aqui o homem, ele é capaz de conhecer o bem e o mal. Então, a sua natureza é mesmo fundamentalmente ética, né? Então, essa é a condição de ser moral, né? Dá ao homem o lugar de destaque que ocupa dentro da natureza e se distingue dos outros seres criados existentes do mundo natural, né? Como imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor lhe venha estar abrindo nosso coração, abrindo nossa mente, para que nós possamos entender os propósitos do Senhor, né, e aquilo que Deus ele tem proporcionado dentro dessa aula, dentro desse propósito acerca do estudo da alma, né, da psicologia. Eu não vou passar por um ponto acerca da história da psicologia, né, toda e qualquer produção humana, né, uma cadeia, uma religião, um computador, uma obra de arte, uma teoria científica, tem por trás de si uma contribuição de inúmeros homens, né? E que no tempo anterior ao presente fizeram
essas indagações, realizaram, né, descobertas, inventaram técnicas, desenvolveram ideias. Isso é por trás de qualquer produção material, espiritual existente à história. Então, compreender profundamente esses alvos, né, que compõem o nosso mundo, significa recuar a sua história, né? Então, o passado, o futuro, sempre estão assim no presente, como base constitutiva e como projeto. Por exemplo, todos nós temos uma história pessoal, todos nós, né, tornamos um pouco assim compreensíveis se não recorrermos a ela. Então, a nossa perspectivas de futuro, para nós possamos entender quem somos e por que somos de determinada forma, e dentro disso tudo, né, nós possamos estar ficando. Então, a história, ela pode ser mais ou menos longa para diferentes aspectos dentro dessa produção humana. No caso da psicologia, a história tem por volta de 2 milênios, né? Esse tempo referente à psicologia no Ocidente começa entre os gregos, né, no período anterior à era cristã. Então, nós possamos entrar aqui para entendermos e compreendermos essa diversidade com que a psicologia ela se apresenta, precisamos dizer assim, para nossos dias de hoje, né? Hoje, irmãos, é indispensável, né, recuperar a história. A história da sua construção está ligada em cada momento histórico às existências, né, do conhecimento da humanidade, das demais áreas do conhecimento humano, de novos desafios colocados para a realidade econômica dentro do meio social, né? Então, pela insaciável necessidade do homem, né, de compreender a si próprio, dessa compreensão, né? Entre o século IX, o século VI, até o século VI a.C., ali, entre esse período, né, dentro do mundo grego, ali, ele passa por uma grande transformação, e isso ocorre de uma maneira ampla, de mudanças políticas, de mudanças sociais, religiosas, culturais, envolvendo esses múltiplos fatores que nós dizemos aqui, né, que não são totalmente compreendidos. Por um lado, contato comercial, culturas, né, muito intenso com outro povo. Então, nesse período, trouxe ao mundo grego uma variedade de ideias que passaram a ser confrontadas, né, com pensamentos tradicionais. Isso envolveu, né, a entrada de novas concepções religiosas, políticas e também filosóficas, né? Dentro desse período aí, que nós possamos estar mostrando aqui essas contribuições dentro da vida moderna, a conscientização, né, dentro desse nosso raciocínio, desse pensamento sempre da psicologia. O aparecimento de uma classe econômica poderosa por meio do comércio enfraqueceu aquela antiga aristocracia, né, sugerindo novos valores, uma nova sociedade mais aberta, mais ampla, né, pessoas mais confiantes do seu próprio poder individual, né, do seu eu, enfim, pessoas, né, com o enfraquecimento de total tradição cultural, do respeito pelos mitos, né, pela religião, né, pelas autoridades antigas. Então, tais avanços permitiram que o cidadão deveria se ocupar das coisas do espírito, como a filosofia, como a arte, né? Alguns homens que se destacaram dentro desse período, Platão, Aristóteles, né, dedicaram-se a compreender, né, esse espírito empreendedor e conquistador dos gregos ali, ou seja, a filosofia começou a especular em torno do homem e da sua interioridade, né? Ela começa aí, né, esse período. Aí, entre os filósofos gregos, né, surge a primeira tentativa de sistematizar a psicologia, né? O próprio termo psicologia, nós colocamos aqui no nosso quadro, o termo psique, significa
O termo grego, psique, significa alma, né? E de logos, né? Que tem o significado de razão. Portanto, etimologicamente, a psicologia significa estudo da alma, né? A alma ou o espírito era concebido como parte imaterial do ser humano, né? Que abarcaria o pensamento, o sentimento de amor, de ódio, a irracionalidade, os desejos, né? A sensação e a percepção. Dentro desse, né? Esse espírito que foi concebido, né? A parte material do ser humano e abrange dentro dos nossos pensamentos. Então, os filósofos pré-socráticos, assim chamados por antecedentes Sócrates, filósofo grego, preocupavam em definir a relação do homem com o mundo por meio das suas percepções, né? Discutiam se o mundo existe porque o homem vê o que, ou se vê o homem vê um mundo que já existia. Havia uma oposição entre os idealistas, a ideia forma o mundo, né? Os materialistas, a matéria que forma o mundo, né? Já dada por percepção. Então, mas com Sócrates, entre o período de 469 a 399 a.C., que a psicologia na antiguidade ganha consistência, até sua maior força, né? Sua maior robustez. Sua principal preocupação era com o limite que separa o homem dos animais. Então, dessa forma, postulava que a principal característica humana era a razão, né? O logos. Então, a razão permitia ao homem sobrepor-se ao instinto, que seria a base da irracionalidade. Então, ao definir a razão, né, com a temporalidade do homem, com a sua essência humana, né, Sócrates abre um caminho que seria muito explorado dentro da psicologia, né, que as teorias da consciência são, de certa forma, fruto da primeira sistematização, né, na filosofia, né, da filosofia. Então, esse passo é dado por Platão, né, que Platão ele viveu de 427 a 347 aproximadamente antes de Cristo, discípulo de Sócrates. Então, esse filósofo procurou definir um lugar para a razão do nosso próprio corpo. Ele definiu esse lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma do homem, né? A medula seria, portanto, o elemento de ligação da alma com o corpo. Então, esse elemento de ligação era necessário porque Platão ele concebia a alma separada do corpo. Quando alguém morria, a matéria, o corpo desapareceria, mas a alma ficava livre para ocupar outro corpo, na teorema, né, de Platão. Aristóteles, em 384 a 322 a.C., ele foi um dos importantes pensadores da sua história, né? Foi discípulo de Platão e foi um dos mais importantes pensadores da história da filosofia, na sua contribuição inovadora e popular, né? Que a alma e o corpo não podem ser desassociados. Para Aristóteles, a psique seria, né, o princípio ativo da vida, né? A alma seria o princípio ativo da vida. Tudo que cresce, se reproduz e se alimenta, possui o psique, ou seja, a alma, né? Então, dessa forma, os vegetais, animais, homens teriam alma. Os vegetais teriam alma vegetativa, né, que define, né, pela sua função da alimentação e reprodução. Os animais teriam a alma sensitiva, que, né, tem a função de percepção e movimento. Então, o homem teria dois níveis anteriores à alma, né, que tem função pensante. Esse filósofo ele chega a estudar as diferentes razões de percepções, sensações. Então, esse estudo está sistematizado, né, no da Anima, que pode ser considerado o primeiro tratado em psicologia. Portanto, em 2.300 anos antes do advento da psicologia,
né? Os gregos já tinham formulado uma teoria platônica que postulava a imortalidade da alma e concebia, né? E a concebia separar, né? Era separado do corpo, sem contar, né, a aristotélica, que afirmava a mortalidade da alma e a sua relação de pertencimento ao corpo. Então nós possamos ver dentro um pouquinho, dentro desta lição, a qual, né, nós possamos estar trazendo para os irmãos, né, dentro do estudo, dentro da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor ele tem nos proporcionado, tem mostrado para a nossa vida, dentro do nosso coração. No período romano, psicologia dentro do Império de Roma, né, até mesmo na Idade Média, começou a destacar-se mais ou menos na época de cidade-estado, entre Atenas, né, que assumiu a hegemonia na Grécia, ou seja, por volta do século V a.C. Então, naquela época, né, Roma ela foi crescendo, seu exército foi ampliando, né, seus horizontes foi crescendo, primeiramente submeteu-se aos seus vizinhos mais próximos, depois derrotou os etruscos, né, e por último, quase toda a Itália já pagava tributo a Roma. Então, os romanos amavam a eloquência, ou seja, a arte de convencer as pessoas com belas palavras, né? Já amavam essas coisas, né? Então, o raciocínio, frases elegantes, né? Jovens da nobreza eram educados desde cedo para se tornar adultos eloquentes com uma qualidade importante na sua vida social e também política. Então, uma das principais características desse período é o aparecimento e desenvolvimento do cristianismo, uma força religiosa que passa, né, a força política dominante. Então, mesmo com a invasão bárbara por volta do ano 400 depois de Cristo, que leva assim, a uma certa desorganização econômica e o, né, espalecimento dos territórios, e o cristianismo sobrevive até se fortalecer, tornando-se a religião principal na Idade Média, pelo que então ela se inicia, né? A psicologia desse período está relacionado ao conhecimento religioso, já ao lado do poder econômico, do poder político da Igreja Católica, também menosprezava o saber e, consequentemente, o estudo do psiquismo. Grandes filósofos que foram representados nesse período, de 354 a 430, foi Agostinho de Hipona, né, e Tomás de Aquino, entre 1225 a 1275. Né? Agostinho, de inspiração por Platão, né, também fazia uma cisão entre a alma e o corpo, tentando para ele a alma não era somente aspecto da razão, mas a prova de uma manifestação divina no homem. Então, a alma é imortal, por ser elemento que liga o homem a Deus. Então, sendo a alma também a sede do pensamento, a igreja passa a se preocupar também com a sua compreensão. Tomás de Aquino, ele viveu num período que prenunciava a ruptura da igreja, né, o aparecimento do protestantismo. Então, uma época em que se preparava essa transição para o capitalismo, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, nesses períodos de crises econômicas e sociais, ao questionar a igreja, né, o conhecimento produzido por ela, então, dessa forma foi preciso encontrar novas justificativas para a relação entre Deus e o homem. Então, Tomás de Aquino foi buscar em Aristóteles, né, a distinção entre a essência e a existência. Então, como o filósofo grego considera que o homem, na sua essência, busca a perfeição por meio da sua existência, produzindo um ponto de vista religioso, ele afirma, ao contrário de Aristóteles, que somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência em termos, né, de igualdade. Portanto, a busca da perfeição pelo homem seria a busca de Deus.
Tomás Aquino encontra argumentos racionais e para justificar os dogmas da igreja e continua garantindo para ela o monopólio do estudo do psiquismo, né? Dentro desse período que trazem aqui dentro da igreja, né? Esses formadores, né? Quanto a esses escritores das atitudes do século que viriam, então até o século XX em relação à natureza humana, a psicologia é a terapia moderna, compartilha, né, esses positivismos, esse relativismo, individualismo, secularismo que dominam o pensamento moderno de hoje, né? Então, que nós possamos buscar aprendizado, né? Buscar cada vez mais resultados, né? Que o cristão não deve incluir somente um show pode ser exibido nessa cidade, né? Quem disse que o senhorio de Cristo não tem lugar na psicologia, né? E quem estabelece regras, nós possamos pensar, né? Porque devo compartilhar os seus pressupostos, né? Sobre o alcance do senhorio de Cristo. Então talvez existam formas dos entendimentos como os psicólogos cristãos que sejam diferentes daquelas prescritas pelos poderes seculares reinantes dentro da psicologia. Dentro dos próximos dias, né, nós estaremos estudando exaustivamente até nós familiarizarmos com a psicologia, né, dentro desses períodos aqui, que nós possamos estar despertando a nossa vida, despertando o nosso coração, né, dentro do nosso ser, e que nós vamos abrir cada vez mais e mais, né, esse leque de possibilidades de aprendizados que nós temos dentro aqui da palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Que o Senhor ele venha, né, despertá-los, que o Senhor ele venha derramar graça, que o Senhor ele venha te capacitar nesse momento maravilhoso, que o Senhor ele venha derramar graça. Nós estaremos terminando, né, essa live, esse vídeo aula para você, que você possa voltar essa vídeo aula, que você venha entender esse propósito, que você venha, né, analisar cada vez mais o propósito de Deus na sua vida, dentro do seu coração, para que você venha aprender. Volte, né, e o vídeo mais vezes, essa aula, até você aprender, que no final desse módulo, né, você vai estar fazendo aqui o quê? Uma redação final, uma avaliação final acerca da psicologia, né, cristã. Então, é muito necessário você ver, ler, né, os nossos materiais, entender o que Deus nos levou a proporcionar o seu crescimento psicológico dentro da área cristã. Amém? Que Deus venha abençoar você. Fique com Deus. Até a próxima videoaula.